Existem 7 coisas que você só faz quando está completamente sozinho. E se você faz pelo menos 3 delas, seu cérebro funciona de um jeito que a psicologia diz que menos de 2% das pessoas vão experimentar. Não tô falando de ser inteligente no sentido que a gente conhece. Notas, troféus, palavras difíceis em jantar. Tô falando de algo mais raro, mais silencioso. Algo que provavelmente ninguém ao seu redor jamais percebeu em você. A maioria acha que inteligência é o cara que vence discussão na internet. Mas aqui tá a verdade incômoda que a psicologia grita há décadas. A inteligência de verdade quase nunca aparece em público. Ela se esconde, sussurra, trabalha no turno da noite, dentro da sua cabeça, quando ninguém está aplaudindo, ninguém está corrigindo e ninguém está nem olhando. A mente comum odeia a incerteza, do mesmo jeito que seu corpo odeia prender a respiração. Ela entra em pânico, agarra a primeira explicação mais ou menos por perto e bate o caso. Mas o seu cérebro, faz algo quase antinatural. Ele simplesmente fica lá, virando a questão, deixando ela respirar, recusando agarrar a resposta fácil só para se sentir seguro. Os psicólogos chamam isso de paciência epistêmica, e escâneres cerebrais mostram que isso ativa regiões que a maioria dos adultos nunca ativa completamente. Se você já ficou com uma pergunta por dias, não porque não conseguia responder, mas porque se recusava a responder mal, parabéns, você está fazendo algo extraordinariamente raro. E aqui está a parte inquietante. Enquanto todos ao seu redor correm para o fechamento, você, silenciosamente, constrói algo que eles nunca vão construir. Uma mente que aguenta a contradição sem quebrar. Isso não é indecisão, isso é gravidade intelectual. A maioria das pessoas gasta seus pensamentos privados torcendo por si mesmas, repleem discussões que ganharam, imaginando respostas, polindo o troféu de estar certo. Mas você se pega fazendo o oposto. Você constrói o caso mais forte possível contra a sua própria opinião, só para ver se ela sobrevive. Isso se chama autooposição ativa e é o motor mental exato por trás de cada grande descoberta científica da história. Darwin fez isso, Einstein fez isso. E se você faz isso sozinho, no silêncio, sem plateia para impressionar, sua mente está operando numa frequência que a maioria nem consegue sintonizar. Pensa nisso por um segundo. Enquanto o mundo defende opiniões que mal escolheu, você testa a sua sob pressão, como um cientista. Isso não é dúvida, isso é coragem intelectual. E ela está quase extinta. Qualquer um consegue sentir raiva, qualquer um consegue sentir ansiedade, mas quase ninguém para e pensa: pera, por que essa reação? Por que essa intensidade? Por que agora? Se você já sentou sozinho e rastreou uma emoção para trás, pelo seu dia, sua semana, sua infância, como um detetive seguindo um rastro, você está praticando uma forma de metacognição que a maioria dos humanos nunca acessa em toda a vida. Você não está reagindo às suas emoções, você está decodificando elas. E esse único hábito separa cérebros reativos dos genuinamente inteligentes mais do que qualquer teste de QI. A maioria é passageira dentro dos próprios sentimentos. Você é quem está lendo o mapa. E quando você começa a ver emoções como sinais, em vez de tempestades, algo muda. Você para de ser controlado pela mesma coisa que controla todo mundo. Não os eventos, o significado. Pessoas muito inteligentes não revisitam memórias antigas por nostalgia. Elas revisitam por upgrades. Aquela coisa estranha que alguém te disse na 8ª série, de repente você entende diferente aos 30. Aquele conselho que você ignorou aos 22, finalmente você vê o que significava aos 35. Se você já esteve sozinho, lavando louça ou dirigindo para casa e do nada pensou: era disso que aquilo se tratava. Isso não é aleatório, isso é flexibilidade cognitiva. Sua mente não está só guardando informação, ela está ativamente reorganizando toda a sua história de vida nos bastidores, como um escritor editando um romance que fica melhor a cada versão. A maioria da curiosidade é transacional. As pessoas aprendem coisas para ganhar dinheiro, impressionar alguém ou resolver um problema. Mas você cai num buraco de 3 horas sobre cognição de polvos, ou pão medieval, ou como funcionava o correio em 1847 e nem consegue explicar o porquê. Não tem payoff, não tem prova, não tem promoção.
só um cérebro com fome. Os psicólogos chamam isso de drive intelectual intrínseco e é um dos sinais mais claros e confiáveis de uma mente de alto funcionamento. Curiosidade inútil não é inútil, é a impressão digital da inteligência genuína. Porque aqui está o segredo. Cada pessoa que mudou o mundo começou com uma obsessão inútil que ninguém entendeu. Seus buracos de coelho estranhos não são distração, são a matéria-prima de uma mente que se recusa a ser média. Esse é insano. A maioria das pessoas compromete com uma direção mental e vai direto pro abismo, só por puro momentum cognitivo. Elas preferem ser consistentes do que corretas. Mas você tá no meio de uma frase, até dentro da sua própria cabeça e de repente vai, espera, não, isso não tá certo. E pivota, sem ego, sem finchar, sem precisar defender a versão de você de 4 segundos atrás. Isso é agilidade intelectual em tempo real. E aqui tá o chute. A escola não ensina isso. O trabalho não recompensa isso. A sociedade mal percebe. Então, se você faz isso naturalmente, sozinho, no silêncio, esse hábito foi construído por você, em particular, enquanto ninguém olhava. Essa é a superpotência silenciosa que ninguém comenta. A capacidade de estar errado por 4 segundos e certo pelos próximos 40 anos. A maioria protege o ego. Você atualiza a mente. E essa diferença compõe, eventualmente, se torna inalcançável. Não tá tudo bem ficar sozinho. Eu tolero a solidão. Genuinamente, seus próprios pensamentos te entretêm. Uma caminhada longa, sem celular, parece luxo, não castigo. Uma noite quieta, sem estímulo, parece voltar para casa, não tédio. A psicologia tem um nome para isso: engajamento cognitivo autônomo. E estudos consistentemente ligam isso a raciocínio abstrato mais alto, regulação emocional mais forte, criatividade mais profunda e, interessantemente, um detector mais afiado em situações sociais. Porque quando sua própria mente é boa companhia, você para de precisar do barulho dos outros para se sentir bem. Você para de perseguir distração. Você para de confundir estímulo com pensamento. E devagar, sem nem perceber, você se torna o tipo mais raro de pessoa no mundo viciado em barulho. Alguém que consegue de verdade se ouvir pensar. Aqui tá a parte que ninguém te conta. Esses 7 hábitos não te fazem mais inteligente que os outros. Eles te fazem legível para você mesmo. Eles transformam as partes quietas, estranhas, porque eu sou assim, da sua vida interior, em evidência. Evidência de que sua mente tem feito trabalho sério esse tempo todo, mesmo quando nada visível estava acontecendo. A inteligência de verdade nunca morou no palco. Ela mora na cozinha às 2 da manhã, na caminhada que você tomou sozinho, na pergunta que você não se apressou em responder, na crença que você teve coragem de questionar. Então, se pelo menos 3 desses pareciam alguém descrevendo seu próprio cérebro de volta para você, isso não é coincidência, isso é um padrão, e padrões significam algo. Se esse vídeo te ajudou a se enxergar melhor, deixa o like, isso ajuda o canal mais do que você imagina. E se inscreve aqui para não perder o próximo, que vai ser tão revelador quanto esse. Nos vemos no próximo vídeo.